pessoal, vamos para a aula 420, associação de resistores em série. Vamos à aula então. Nós vimos na aula passada, tá, a definição de associação em série. Quando nós ligamos o nosso circuito, a corrente que circula nos polos dessa bateria, que eu estou chamando de corrente total, é a mesma que circula simultaneamente em todos os pontos do nosso circuito. Ó, não esqueça, quando eu ligo, não é a corrente sai, passa por 1, 2, 3 e chega. Não. Quando eu liguei, ao mesmo tempo em todos os lugares, é simultâneo. Não esqueça que um campo elétrico que viaja com a velocidade da luz, o campo viaja, não a corrente, o campo viaja, não a corrente, com a velocidade da luz e faz com que as cargas se movimentem simultaneamente ao mesmo tempo. A primeira coisa que nós sabemos de muito importante é que a corrente elétrica nos resistores é a mesma. Então, I1 é igual a I2, que é igual a I3, e que nessa situação é igual à corrente total, porque a bateria está em série, porque a corrente é a mesma. Série é a corrente ser a mesma. Bom, a diferença de potencial que eu coloco nos polos da bateria, eu chamarei de AB. AB nos polos. Sei lá, a bateria é de 12 volts. Então, na verdade, nota, eu não sei exatamente quanto é que é o potencial em A nem em B. Para a física não interessa quanto é o potencial. A maioria das vezes não interessa, né? Algumas vezes sim. Mas me interessa é que a DDP, a diferença de potencial, é 12. Então se eu chamasse aqui de 12, aqui seria 0. Se eu chamasse aqui de, sei lá, de 20, aqui seria 8. A diferença é 12, é o que me importa. Estou inventando 12, né? AB. Notem que se aqui é A, lembra que só mudará o potencial se passar por um resistor. Então aqui é A. Fios ideais. Aqui é B, aqui é B. Não tem nenhum equipamento, nenhum elemento de circuito daqui até aqui, então o potencial não mudou. Agora, aqui o potencial terá que ser C, porque a corrente passou por um resistor, então cai o potencial. Lembrem que diminuir o potencial, na verdade, significa que diminuiu a energia elétrica, porque a energia elétrica está se transformando em térmica. Já expliquei isso lá na aula de potência. Aqui tem que ser um potencial D. Bom, o que vai acontecer? Essa diferença de potencial entre o ponto A e o C, sendo o A maior potencial, eu vou chamar de U1, caiu o potencial. Aqui, U2, de C para D, e de D para B eu vou chamar de U3, que é o quanto que cai o potencial em cada um dos resistores. Ok? Bom, nós sabemos o seguinte, que a grandeza potência é uma grandeza escalar. Lembra que potência tem três maneiras. I vezes U, RI ao quadrado ou U ao quadrado por R para os resistores. Essa aqui vale para qualquer elemento. Essas duas aqui só para resistores. Nós vamos agora falar do seguinte, da potência total. Porque ao circular corrente em R1, libera uma potência nesse resistor P1. Ao passar por P2, libera uma potência, porque está sendo transformada a energia elétrica em térmica. Vamos lembrar aqui que lâmpadas incandescentes tu vai tratar como se fossem resistores, tá? Então, outras lâmpadas não, mas a incandescente vai tratar. Então aqui, ó, também eu terei a P3. Se a potência é uma grandeza escalar, a potência total é simplesmente somar P1 mais P2 mais P3, porque potência é escalar. Concorda comigo? Então, vamos colocar aqui. Potência total dos três é igual a P1 mais P2 mais P3. Bom, o que nós temos agora? Nós temos que, isso aqui é uma coisa que os alunos erram muito. Os alunos erram muito o que eu vou falar agora, tá?
Nós temos uma expressão entre a DDP e a resistência, que é o seguinte. Olha aqui, nós temos U igual a RI, beleza? Cuida do que eu vou falar agora, então até vou botar separado aqui. Ao invés de botar P total igual a P1 mais P2 mais P3, eu vou fazer o seguinte. Existe um resistor que equivale a esses três. Ele se chama resistor equivalente. Esse resistor equivalente, ele equivale em quê? A maioria das pessoas me responde, olha, professor, em resistência. É só somar as resistências. Aqui até que sim. Mas nos outros circuitos não. Então qual é a definição de resistor equivalente? Presta atenção. Ele equivale, o resistor equivalente, REC, resistor equivalente, ele equivale em potência. Em potência. Então, esse cara aqui, ele será o equivalente porque ele liberará uma potência total igual à soma das potências dos resistores. Isso em qualquer circuito série, paralelo, misto, não interessa. Sempre que eu pego vários resistores, transformo em um só, que é o resistor equivalente de toda a associação, ele equivale em potência. Potência, Por isso que eu falei de potência aqui. Quer ver? Olha a jogada que nós vamos fazer. Se nós sabemos que esse aqui libera a mesma potência que 1, 2 e 3, só que olha aqui, o REC agora, o resistor equivalente, ele ficou entre, aqui era o ponto A e aqui era o ponto B da bateria, tá ali. Circula no resistor equivalente uma corrente que é a mesma total nos polos da bateria. Agora, o que nós temos aqui? Nós temos que esse cara aqui, ele vai, então, liberar uma potência igual à soma desses três. Peguei. Agora, olha a jogada que eu vou fazer. Ao invés de potência total, como é que eu calculo potência? I vezes U. Então, tá aqui a DDP total da bateria, eu vou botar corrente total vezes DDP total. Aqui, potência, I vezes U. Agora, qual é a potência que só o resistor 1 libera? Só o 1 libera. I1 vezes o 1. Faço o π, I vezes U, só para o resistor 1. Eu pego a corrente e a DDP no 1. Notem que a DDP no 1 não necessariamente é a mesma DDP no 2 e no 3. O que é igual é a corrente. Agora, P2 e 2, o 2... Faz o π para o 2 e para o 3. Então isso está aí, concorda comigo? Agora, se a corrente é a mesma, o que nós podemos fazer? Olha aqui, corta I com I com I com I, porque a corrente é a mesma, estão todo mundo em série. A conclusão importante que eu terei agora é que a tensão total da bateria será distribuída um pouco para cada um dos resistores, de maneira que a soma das tensões é igual à tensão total. Então, se eu tenho 12 volts... já sei, se eu tenho 12 é 4, 4 e 4. Não, calma lá. Eu sei que se eu tenho 12 volts aqui de tensão, um pouco dos 12 vai para esse, um pouco dos 12 vai para esse, um pouco dos 12 vai para esse. Porque olha aqui, se a corrente é a mesma, ó, U igual a RI, corrente igual. Olha aqui, U é proporcional à resistência. Ou seja, o cara que tiver mais resistência terá a maior tensão sobre ele. Aí se as resistências forem iguais, professores, tudo bem. Se as resistências forem iguais, as tensões forem iguais, bom, aí as tensões serão iguais, aí sim. Aí divide igualmente 4, 4 e 4, se fosse 12 volts. Mas cuida, tá? A tensão, a DDP em cada resistor é proporcional à resistência porque eu tenho uma mesma corrente. Legal, né? Bom, então, olha, em preto nós já temos que a corrente é a mesma, a potência total é a soma das potências e a tensão total é a soma das tensões.
Agora vai só nos faltar calcular o resistor equivalente, o REC, pessoal, resistor equivalente. Por que ele é equivalente? Porque a potência dele equivale à soma das potências. Olha o que eu vou fazer. Eu poderia usar essa expressão ou essa. Se eu usar a de baixo, a DDP não é a mesma, não necessariamente, e os resistores não são iguais. Agora, essa é boa. Para o circuito em série, essa é boa. P igual a R ao quadrado. Então, aqui eu tenho uma expressão, deixa eu circular, importante e ferramentas importantes. Tá aqui. E agora a última ferramenta, olha só. Muita gente quando pergunta, como é que calcula o resistor equivalente do circuito em série? É a soma. Tá ok, mas por que é a soma? A pessoa não sabe. Então presta atenção, por que o resistor equivalente é a soma desses resistores? Presta atenção. Por quê? Quando eu faço, olha aqui, o que é a potência total? Olha o que eu vou fazer. É a resistência equivalente. Eu não gosto de chamar de resistência total por causa disso. No circuito em série é a soma, mas nos outros não é a soma. Mas sempre o equivalente, resistor equivalente, equivale em potência. Então, cuida com isso aí. Então, resistor equivalente vezes corrente total ao quadrado, tá vendo? Olha aqui, ó. Esse cara aqui, resistor equivalente, beleza? Ó. Ele libera o resistor equivalente uma potência total e passa nele uma corrente total. Então, por isso que ao invés de PT eu botei o quê? REC e total ao quadrado. Agora, P1. Como é que eu calculo a potência que só o 1 libera? Como é que eu calculo essa potência? R1 vezes I1 ao quadrado. Então tá aqui a potência liberada só pelo 1. Mais R2, I2 ao quadrado, mais R3, I3 ao quadrado. Agora, pessoal, se as correntes são todas iguais, eu posso botar o quadrado em todas elas, o quadrado da corrente também será igual. Então, o que vai acontecer? Esse termo aqui, corta com esse termo aqui, corta com esse termo aqui, corta com esse termo aqui, são todos iguais, a corrente é a mesma. A conclusão é que o resistor equivalente no circuito em série é o quê? Olha aqui. R1 mais R2 mais R3. Aqui eu estou fazendo para 3 resistores. É claro que se eu tivesse 4, 5, 6, eu somaria todos, e a corrente seria igual para todos. Mas observem, a resistência equivalente, ela só é o quê? A soma dos resistência dos resistores, porque ele vai dar a mesma potência. Está aqui provado. Por isso que o resistor equivalente em série é a soma. Ok? Então, o seguinte, eu sugiro que vocês façam lá aplicando a teoria ou avaliando o aprendizado, ok? Lá no Revisando Conteúdo nós faremos resolução de exercícios, então, sobre resistores em série. Aí nós vamos aplicar isso. Eu preciso que esteja muito bem claro na tua cabeça essas ferramentas. Na parte em série, ou, né, sei lá, o circuito de repente é misto, na parte em série a corrente é a mesma, a DDP é a soma, a resistência equivalente é a soma. E a DDP na parte em série é proporcional à resistência. Guardem essas ferramentas. Sem essas ferramentas, tu não vai adiante aí na resolução de circuitos, tá? Então, importante aí aulas de circuitos em série. Aliás, a aula de associação de resistores é muito importante, aparece em todo quanto é lugar esse tipo de coisas, tá? Então aí a aula está encerrada. Até nossa próxima aula. Aquele abraço.